Hoje analisamos um caso da segunda metade do século XIX. Sente-se e relaxe enquanto vamos para a Inglaterra. A vila de Tenham, entre Sittingbourne e Faversham, ocupa há muito um lugar importante na história de Kent, Inglaterra. Antes pertencente aos arcebispos medievais de Cantuária, destacou-se no reinado de Henrique VIII, quando Ricardo Harris, o fruteiro do rei, plantou as primeiras cerejeiras nos campos, dando início a uma das indústrias mais duradouras da vila. O povo de Tenham também cultivava lúpulo, que definiria a paisagem de Kent por gerações. O lúpulo, em particular, transformou o distrito, pois seu cultivo se espalhou por Kent e tornou o condado famoso por abastecer as cervejarias locais. No século XIX, havia muitos pomares de cereja e varas de lúpulo espalhados por toda a paróquia. Além da agricultura, a fabricação de tijolos também oferecia empregos. A ferrovia Londres-Dover, inaugurada nos anos 1850, permitiu que lúpulo, cerejas e maçãs de Tenham chegassem mais rápido à capital. Embora modesta em tamanho, com suas casas, fazendas e a igreja de Santa Maria em seu coração, Tenham era trabalhadora e bem vista. Sua economia dependia da terra e do comércio de cerveja. A fazenda da Rua Dayton cultivava cerejas e lúpulo. Em 1887, o Sr. George Poisden e família ocupavam a casa da fazenda. O Sr. Poisden era administrador do proprietário local, Sr. Guilherme Hopper Dixon, uma posição que lhe dava emprego estável e um certo respeito na paróquia. Na fazenda moravam com ele a esposa e a filha de 15 anos, Florence Cates, nascida em 1872. Florence era uma garota animada e carinhosa, muito valorizada em casa e bem vista na vila. George Poisden recebeu um hóspede na fazenda de Ayrton Street, o jovem Charles Walter. Ele chegou lá em 1884, aos 21 anos, e trabalhava como agricultor. A princípio, o jovem se mostrou respeitável e trabalhador e por um tempo pareceu se encaixar facilmente na casa. Porém, com o tempo, ficou claro que seu comportamento era menos inofensivo do que parecia. Em 1887, ele já demonstrava um interesse doentio pela filha dos Poisden, recém-feita 15 anos. Ela não lhe deu nenhum incentivo e certamente não correspondia aos seus sentimentos. Seus pais ficaram cada vez mais desconfortáveis com as intenções dele e fizeram tudo o que podiam para desencorajá-lo de alimentar qualquer pensamento de intimidade com sua filha. Mesmo sob vigilância, os sentimentos dele por Florença só aumentavam, passando de um possível capricho para uma fixação preocupante. Na quarta-feira, 8 de junho de 1887, Charles Walter permaneceu na cama, pois não estava se sentindo bem e aparentemente sofria de um mal do qual vinha reclamando há alguns dias. Às 7 da manhã, ele chamou a senhorita Florença Poisden e pediu que trouxesse remédio. A princípio, ela recusou, não querendo entrar sozinha no quarto dele, mas como os chamados continuaram, ela cedeu e relutantemente pegou o remédio, aproximou-se da cama e entregou o remédio a ele. De repente, ele tirou uma navalha escondida debaixo das cobertas. E apesar das tentativas da jovem de se defender, ele cortou sua garganta, causando um ferimento profundo e grave. Florence, que agora sangrava abundantemente, escancarou a janela do quarto. E ao ver sua mãe no quintal abaixo, ela gritou com uma voz tensa de medo e dor. Apesar dos ferimentos, ela reuniu as forças que lhe restavam para cambalear para fora do quarto e descer a estreita escada, deixando um rastro de sangue a cada passo. Ela encontrou sua mãe ao pé da escada e, ao sair para o quintal, seu pai também correu em sua direção, horrorizado com a cena. Diante dele, ao ver o ferimento terrível, o Sr. Poisden abraçou sua filha e exclamou: "Minha pobre filha, você vai morrer." Ele então saiu apressado, desesperado, para buscar o médico. A Sra. Poisden ficou com Florence, mas apesar de todos os seus esforços e cuidados, sua filha sucumbiu aos ferimentos e morreu em seus braços. Cerca de um quarto de hora depois, Charles Walter, tendo testemunhado o resultado de seu ataque pela janela do quarto, então virou a navalha contra si mesmo. O ferimento, porém, foi superficial e não profundo o bastante para ser fatal. O policial Gibson logo chegou à fazenda e sua presença trouxe um pouco de ordem a uma cena caótica. Ele agiu de forma rápida e decisiva, assumindo imediatamente o controle da situação.
Ele conteve Charles Walter, fraco e em choque pelo ferimento auto-infligido, mas agora sob cuidados médicos. Assim que o jovem foi estabilizado e pôde se mover sem perigo para si mesmo, o policial Gibson o escoltou para fora da fazenda e o levou até a delegacia de polícia de Faversham, onde ele foi colocado sob custódia. Na quinta-feira, 9 de junho, o legista Harris conduziu um inquérito sobre a morte de Florence Kate Poisden. Os procedimentos revelaram as terríveis circunstâncias de sua morte. Foi declarado que a jovem havia morrido devido a um corte terrível em sua garganta, tão profundo que havia cortado sua traqueia. O prisioneiro chegou ao tribunal de táxi, enquanto multidões ansiosas o aguardavam desde a delegacia. Ele era bastante baixo e de constituição franzina, com uma pele rosada, cabelos claros, um bigode bem aparado e bochechas um tanto fundas. Estava bem vestido com um terno de tweed escuro. No entanto, quando viu a mãe de sua vítima, ele desabou em lágrimas e levou alguns minutos para recuperar a compostura. O legista orientou que o júri inspecionasse o quarto onde ocorreu o ataque. A cena era horrível. Camas, paredes e chão cobertos de sangue lembravam a violência ali ocorrida. Quando o júri retornou, o Sr. Poisden prestou depoimento. Ele contou ao inquérito o que havia acontecido no dia anterior e disse que, a pedido de Charles Walter, que estava doente e acamado, Florence havia levado o remédio dele para o andar de cima. Ele então contou como, alguns minutos depois, ela olhou pela janela e gritou pela mãe, pedindo ajuda desesperadamente. O Sr. Poisden então olhou para o juiz e disse que logo depois disso percebeu que a garganta de sua filha havia sido cortada. A Sra. Poisden foi a próxima a depor, com a voz trêmula enquanto relembrava os acontecimentos aterrorizantes. Ela contou ao inquérito que, ao ouvir os gritos desesperados da filha, correu do quintal para dentro de casa, onde encontrou Florence. No pé da escada, ela disse que sua filha estava coberta de sangue, com dificuldade para respirar e claramente lutando para sobreviver. A Sra. Poisden então olhou para baixo, antes de dizer que Florence conseguiu lhe contar que tinha dado o remédio do Sr. Walter. Quando ele de repente saiu da cama com uma navalha e cortou a garganta dela, agora, lágrimas escorriam pelo rosto da Sra. Poisden, enquanto ela descrevia como levantou Florence e a carregou até um celeiro, desesperadamente procurando ajuda. Ela disse que lá viu seu marido, que depois de abraçar Florence, foi buscar um médico. A Sra. Poisden acrescentou que, apesar de seus esforços e orações, a vida de Florence foi se esvaindo até morrer em seus braços. O depoimento dela ficou mais angustiante ao relatar o que aconteceu depois. Ela disse que Charles Walter desceu as escadas ainda de pijama, com um ferimento no pescoço, do qual saía um pouco de sangue. Ela disse que ele se aproximou dela com uma calma estranha, estendendo a mão e pedindo perdão. A Sra. Poisden, dominada pela dor e choque, disse que lembrava das palavras dele, ditas com voz fria e distante. Ela disse ao tribunal que ele falou: "Ah, Sra. Poisden, me perdoe e aperte minha mão. Você sempre foi tão boa comigo. Não consigo imaginar por que eu fiz isso." Ela disse que antes que pudesse dizer qualquer coisa, ele subiu novamente e voltou alguns minutos depois, completamente vestido. Ela disse que mais uma vez ele repetiu seu pedido de perdão e declarou que seria enforcado pelo seu crime antes de descer. A Sra. Poisden relatou que um dia antes do assassinato, Florence e o Sr. Walter discutiram, pois ela disse que não queria que ele ficasse rondando, o que aparentemente o irritou. Outra testemunha lembrou que Charles Walter levou sua navalha para afiar no dia anterior ao assassinato. Um detalhe que, em retrospecto, deu um significado muito mais sinistro ao que, de outra forma, poderia ter sido visto como um ato comum. A Sra. Anne Marie Houghton contou ao inquérito que chegou à casa justamente quando a garota estava morrendo. Ela disse que o Sr. Walter andava pelo quarto, então ela subiu e perguntou por que ele fez aquilo, e ele respondeu: "Ela estava me provocando e dizendo que deveria sair à tarde." O Dr. Manning foi a próxima testemunha e afirmou que chegou à casa o mais rápido possível após ser chamado. Mas quando ele chegou, Florence já havia falecido. Ele confirmou que a morte foi causada por um corte na garganta feito por uma navalha. E disse que, ao perceber que Florence estava morta, ele cuidou dos ferimentos do Sr. Walter. Ele disse que conversou com o Sr. Walter, que lhe contou que, quando Florence entrou em seu quarto, foi tomado de repente pelo desejo de matá-la. Testemunhas relataram a conduta de Walter na fazenda Durton Street.
Eles testemunharam que ele há muito tempo demonstrava um carinho especial por Florence, o que frequentemente dava lugar ao ciúme, especialmente quando ela lhe mostrava indiferença ou passava tempo na companhia de outras pessoas. O policial Gibson foi a última testemunha. Ele declarou que prendeu o Sr. Walter, que em resposta à acusação disse: "Sim, e eu não sei por que fiz isso." No inquérito, Walter se recusou a interrogar testemunhas. Ao ser questionado pelo magistrado, ele disse: "Não me lembro de ter feito isso, senhor. Essa é a verdade." Apontando para o policial Gibson, ele disse: "Só lembro deste homem subindo as escadas." Pelo testemunho das testemunhas, parecia que o que começou como um afeto mal direcionado acabou se transformando em uma obsessão perigosa, de intensidade, de sentimento que acabou culminando em violência. O júri ouviu os depoimentos e, após analisar as evidências médicas e as declarações do Sr. e da Sra. Poisden e outros, deu seu veredito. Eles concluíram que a Srta. Florence Kate Poisden morreu devido aos ferimentos causados intencionalmente por Charles Walter, e com base nisso foi declarado que o Sr. Walter deveria ser acusado do crime de homicídio doloso e que ele seria encaminhado a julgamento. O funeral da Srta. Florence Poisden ocorreu sábado à tarde e reuniu cerca de 200 pessoas, principalmente moradores da vila, que conheciam a família Poisden. A cerimônia foi solene e profundamente comovente, conduzida pelo reverendo Corbould, que era o vigário de Tenham. Entre os enlutados estavam amigos de Florence da escola dominical da igreja de Tenham, que acompanharam o caixão em procissão lenta e triste. Florence era uma aluna dedicada, presente toda semana, e sua gentileza a tornava querida por professores e colegas. Seu caixão tinha 20 coroas de flores, cada uma simbolizando carinho e luto. Elas vieram do vigário e família, do Sr. F. Honeyball, das crianças da paróquia, do professor Sr. Winterton, do superintendente e dos professores da escola dominical. Outros também enviaram flores. Um simples gesto de amor e tristeza por uma garota cuja bondade tocou tantas pessoas na vila. Enquanto isso, da delegacia de Faversham, Charles Walter foi escoltado até a prisão de Maidstone para aguardar julgamento. Sua transferência atraiu uma grande e inquieta multidão do lado de fora, enquanto as pessoas vinham para tentar ver o homem cujas ações haviam destruído sua comunidade. A multidão reagiu com murmúrios de horror e incredulidade. Devido à natureza brutal do crime, à juventude e inocência da vítima e à terrível traição, numa família que antes tratava o Sr. Walter quase como um dos seus, tudo isso deixou o distrito em profunda tristeza e indignação. No sábado, 9 de julho de 1887, Charles Walter foi ao tribunal acusado de homicídio doloso. Desde o início, porém, surgiu uma questão que ofuscaria o andamento do processo: o estado mental do réu. Havia incerteza sobre se ele estava apto para ser julgado e o tribunal agiu com cautela para resolver essa questão crucial. Para tratar dessa preocupação, foram apresentadas evidências do Dr. Francis Davis, o superintendente do asilo Balming Heath. O Dr. Davis testemunhou que examinou o réu, Sr. Charles Walter, na semana anterior e afirmou que, em sua opinião, ele não estava em condições de compreender a acusação feita contra ele. O doutor observou que a compreensão do Sr. Walter sobre o ambiente ao seu redor e sobre os procedimentos judiciais que iriam ocorrer era, na melhor das hipóteses, confusa, revelando uma mente que lutava para compreender até mesmo os elementos mais básicos de sua situação. O Dr. Davis também chamou a atenção para um histórico familiar preocupante. Um tio do Sr. Walters, na mesma época, estava internado no asilo de Barming, indicando a possibilidade de uma predisposição hereditária a um distúrbio mental com base em sua avaliação profissional. O doutor concluiu com certeza que o réu, Sr. Charles Walter, era afetado por tal distúrbio e, como resultado, era incapaz de apresentar uma defesa ou participar de forma significativa em seu julgamento. Após essa avaliação, o juiz instruiu o júri a considerar o réu, Sr. Charles Walter, inapto para se defender. Como resultado, o caso não seguiu para o julgamento comum por assassinato. Em vez disso, o juiz ordenou que o réu fosse internado em um asilo enquanto fosse da vontade de Sua Majestade. Uma expressão jurídica que denota confinamento indefinido sob a autoridade da coroa, sem data definida para a libertação. Dessa forma, o julgamento que havia sido aguardado pela comunidade chegou a uma conclusão abrupta e incomum.
Não houve um veredito público de culpa no sentido comum, nem um acerto de contas judicial em um tribunal lotado. Mesmo assim, o povo de Tenham e das aldeias próximas seguia assombrado pela trágica lembrança de Florença Kate Poisden, morta de forma violenta e injusta em sua casa. Eles carregavam o nome de Carlos Walter, o inquilino que acolheram e cujas ações ainda lançavam uma terrível sombra sobre a vila. Olá a todos e muito obrigado por ouvirem. Como de costume, por favor, deixem qualquer comentário ou sugestão que vocês tenham e espero ver todos vocês novamente no próximo Briefcase.